Senhor dos altos céus, tua força enaltecemos, com a terra e os anjos teus, graças e louvor rendemos, Pai eterno, Deus da paz, Senhor, sempre reinarás. Compadece-te de nós, bênção sobre nós derramar, faze ouvir-nos tua voz, que com terno amor nos chama. Esperamos só em ti, não nos deixes sós aqui. Todos dão louvor, toda a multidão dos anjos enaltece a ti, Senhor, rejubilam os arcanjos a teu nome que é sem par, sempre havemos de louvar. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, pastor Marcos. Bom dia, comunidade também que nos assiste. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa Sintonia com a Alma. Estamos mais uma vez aqui para ter um tempo para uma breve reflexão, ouvir boas músicas e assim juntos nós podemos também ter esse tempo especial, um tempo de comunhão com Deus, um tempo que nós podemos também desfrutar da presença dEle, da Sua Palavra, e que esses hinos que nós vamos ouvir e que acabamos de ouvir no prelúdio, aliás, Rafael, esse hino para mim ele é muito especial, fica conosco o Senhor Jesus, a letra dele é muito rica, né? Ela é forte, ela comunica muito, né? Apesar de ser um hino muito antigo, tá? São hinos que eles são atemporais. São atemporais. Eles carregam a sua palavra, né? E através das gerações. Exatamente. A gente pode ouvi-lo várias vezes. E de diversas e formas, de diversas arranjos, formas. Né? Nós fizemos agora recentemente no Encontro de Coros esse canto num outro arranjo, numa outra roupagem, né? Mas com o mesmo texto. O mesmo texto. E essa é a mensagem, o Evangelho, na verdade, sempre é uma palavra atual, nós podemos ter jeitos diferentes de comunicar a palavra de Deus, mas ela sempre traz para nós essa fidelidade desse Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, Jesus Cristo. E nós temos um próximo hino para ouvir, e se você conhece, você pode acompanhar cantando Guia-nos Jesus, que também é um convite para deixar que Jesus nos guie, que Ele tome a sua mão, a minha mão, a nossa mão, Ele nos conduza, Ele nos leve para o rumo em que Ele deseja, assim que vai nos guiando. Amém. Guia-nos, Jesus, pela tua luz, que fiéis a ti sigamos, e que em vero amor sirvamos. Leva-nos, Senhor, para o teu fulgor.
luz ao coração, que teu fardo carreguemos e jamais desesperemos, mesmo a amargor, leve a ti, Senhor. Dá-nos tu, Senhor, graça e paz na dor, que em paciência suportemos e os aflitos consolemos, faze-nos vigiar, ao teu reino olhar. Tu, Senhor, nos dá vida plena e paz, mesmo em árdua e rude via, nos será pastor e guia, faze-nos vencer pelo teu poder. Amém. Guia-nos, Jesus, mesmo em momentos difíceis, é importante perceber que Deus está nos guiando e que a mão dele está nos segurando. Em momentos bons também é importante a gente perceber que a presença de Deus, ela nos ampara, né, Rafael? Sim, mas geralmente, né, os bons momentos, não estou generalizando, mas muitas vezes a gente esquece de Deus, né? Exatamente. E quando chega a hora da dificuldade, aí a gente, me incluo junto muitas vezes nesse povo, né? Acho que é o nosso jeito Clama humano, mais, né? A gente, quando vê que as coisas não estão sob o nosso controle. Exatamente. E aí a gente precisa... Talvez aí está a palavra-chave, controle, né? A gente quer ter as rédeas na mão, a gente quer ter o controle. Sim. E quando as coisas saem do nosso controle, aí a gente apela para Deus. Quando na verdade nós precisamos sempre de novo recorrer a Ele, né? Sim. E essa ideia de que a vida está no nosso controle, ela é ilusória, porque não temos controle sobre ela, né? Nenhum controle. Aliás, Jesus nos disse que é muito frágil essa ideia de que achar que a gente pode acrescentar algo para a nossa vida. Não temos essa possibilidade, não temos essa condição de acrescentar qualquer coisa na nossa vida que não seja da vontade de Deus, esteja dentro da vontade dele, né? Verdade. E sobre a vontade de Deus, eu quero falar sobre um texto que está dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um texto muito conhecido que está narrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E Mateus trabalha essas narrativas de Jesus de uma forma muito profunda. E nesse sermão, Jesus começa dizendo quem são os felizes, os bem-aventurados. Depois ele vai entrando na prática, na vida das pessoas, como elas devem se relacionar, no sentido de não julgar umas às outras, amar também os inimigos, perdoar, ajudar, ser generoso, enfim, a oração. E aí Jesus vai terminando esse sermão com uma advertência, Rafael. Aliás, uma advertência muito forte, e que eu diria que às vezes esquecemos desta palavra, que é um alerta e uma exortação de Jesus também para nós e para os nossos dias. Veja o que Jesus diz lá em Mateus 7, versículo 21. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer,
Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim. Que palavra é essa, né, Rafael? É a palavra forte, né? Forte, porque Jesus, ele desmascara algo que às vezes a gente não consegue discernir. Porque ele está dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que cita o nome de Jesus e anuncia o seu nome, fará parte dele, ou faz parte dele. Inclusive aqueles até que anunciam a mensagem, e veja bem, Rafael, expulsam demônios em seu nome e fazem milagres. Ou seja, são sinais visíveis. E aí Jesus disse, olha, que esses sinais não são suficientes para garantir que a pessoa faz a vontade de Deus. E para mim, essa palavra de Jesus, ela é, além de ser um alerta, ela nos confronta no sentido de avaliar também o quanto a nossa confissão verbal, ela é coerente com a nossa prática. Sim. Se aquilo que eu confesso, né, com os meus lábios, dizendo Senhor, Senhor, Jesus, Deus, e falando sobre as coisas de Deus, falando sobre a fé, lendo versículos bíblicos, citando textos, se isso de fato é coerente com a minha vida, com a prática, porque Jesus o que está dizendo é isso. Na verdade, fará parte com Ele, não só aqueles que confessam o seu nome, mas aqueles que agem e fazem a vontade dEle, a vontade de Deus. E sabe o que me ocorre, Rafael, nesses dias? Inclusive estamos a uma semana da eleição, no próximo domingo, eu e você vamos cumprir a nossa ação de cidadãos, a nossa cidadania de votar, e que a gente faça isso de muita consciência e também com muita percepção e discernimento. Não é fácil a gente discernir, né, Rafael? Às vezes perceber quem é o melhor, quem merece o nosso voto, não. Mas, na verdade, esse é um grande exercício que requer de nós um exercício de conhecimento, discernimento, né? Eu diria mais, eu acho que você, falando nisso, né, a gente precisa, também à luz da palavra, perceber quem de fato está ali com essa missão, porque a política também é uma missão. Né? A política também é uma missão. Deus deu essa missão também para os homens, né? E quem ali de fato está querendo mudar de fato a sociedade, ou quem está por interesse próprio, né? A gente precisa ter esse discernimento, que nem sempre é fácil, né? Porque uma propaganda bonita, uma palavra, né, sedutora, nem sempre de fato é condizente com a proposta. Assim como não é fácil discernir aquele que usa o nome de Deus, Sim. se de fato ele está sendo de Deus e fazendo as coisas de Deus ou não. O que me chama a atenção é que nesta eleição, mas já há alguns anos atrás, algumas eleições passadas, mas parece que nas últimas eleições isso tem se intensificado, Deus virou cabo eleitoral para muitos políticos. O nome de Deus é usado para se promover. Hoje você escuta, é político daqui, é político dali, usando o nome de Deus. E sabe, Rafael, eu aprendi desde pequeno que o mandamento de não usar o nome de Deus em vão. Mas hoje em dia isso virou, assim, muito jogo de interesses. Então, essa palavra também, ela descortina esse uso do nome de Deus nesses tempos de eleição. Você falou sobre a questão política, Rafael. Eu entendo a política como uma arte. A arte do relacionamento. Nós somos seres políticos. Sim.
A política, na verdade, é um exercício para cuidar do outro. Sim. A polis, a cidade, né? Esse cuidado coletivo. Nós somos seres políticos. Só que hoje a palavra política está tão viciada que quando a gente fala em política, a gente já associa a partidos e associamos a ideologias, né? E é preciso fazer uma distinção bem clara de que eu, como ser político, nós como seres políticos, nós exercemos boas relações para promover o cuidado de um para com o outro, né? E nesse sentido, a igreja, a própria palavra de Deus tem algo a nos dizer sobre política. Existem dois extremos, ao meu entender, que não nos ajudam quando a gente reflete ou avalia sobre a questão política. O primeiro extremo é aquele que diz assim, não podemos falar sobre política. Na igreja não se fala em política. Nós cristãos não podemos nos envolver com política. E aí eu pergunto, esses caras vivem aonde? Em que mundo? É verdade. São extraterrestres? Porque as relações humanas, Sim. elas são relações políticas, né? O fato de a gente construir, a gente poder se relacionar, isso se dá na empresa, se dá em família, se dá nos relacionamentos, são exercícios políticos, né? E que você vai acessando. Então, não falar sobre isso é viver de maneira alienada. O outro extremo, ao meu entender, é quando pessoas falam sobre política ou de política de maneira idolátrica, né? De uma maneira em que há uma idolatria, que a política ou a sua ideologia prevalece em relação a tudo. E aí todas as coisas são vistas a partir do seu ponto de vista, ou do seu partido, ou da sua ideologia. E aí quem está no seu partido está bem, ou está comigo, né? E quem não está fora, e a gente tem que de alguma forma eliminar, porque só tem um jeito de olhar. Por isso que eu acho interessante a palavra partido. A palavra partido é uma parte, você não tem o todo, né? É só uma parte. Então esses extremos, na verdade, não nos ajudam. Mas quando a gente fala sobre fé e política, nós precisamos ter clareza que são duas dimensões importantes. E duas realidades que, de alguma forma, elas precisam se conectar. Não da forma como hoje, como eu disse antes, que eu vejo que o nome de Deus, a fé, a igreja é usada para benefícios e interesses próprios. Esses políticos que usam o nome de Deus, de fato, eles fazem a vontade de Deus? Ou Deus virou apenas um cabo eleitoral, porque hoje a grande maioria das pessoas se diz evangélica, se diz participante de alguma igreja, e por isso, para você ganhar votos, você precisa usar o nome de Deus para poder, então, ter o seu rebanho, né? Os seus eleitores. Isso, de fato, precisamos analisar e avaliar. Então, eu vejo que a questão de fé e política são dimensões importantes, são realidades importantes, que a gente precisa refletir, saber o lugar de cada um, que na fé eu não posso, no ambiente de fé, por exemplo, priorizar ideologias, eu não posso tornar o púlpito um palanque, mas também não posso tornar o palanque um púlpito. E que nós precisamos saber a distinção de um lugar e de outro. Porque quando a gente não faz mais essa distinção, Rafael, a igreja perde o seu chamado, a sua vocação de ser sal e luz no mundo. A história já nos mostra que quando a igreja se aliou ao poder, quando a igreja ela se uniu ao sistema político da época, de um país, de uma nação, de um conjunto de países, a igreja perde a sua força profética.
ela já não consegue mais anunciar o evangelho porque ela fica comprometida. Ela fica comprometida aos interesses, você usou a palavra certa, aos interesses políticos. Ela fica conveniente. E aí ela não tem mais o que questionar e o que falar aos políticos, aos governantes, porque de alguma forma ela é beneficiada e para não perder os benefícios, ela se cala. E a história nos mostrou as consequências disso. Em nome de Deus, nós tivemos a Inquisição, tivemos cruzadas, Sim. em nome de Deus, guerras, em nome de Deus, por pessoas pensarem diferentes, elas foram mortas, expulsas, em nome de Deus, Rafael. Por quê? Porque de alguma forma a fé, a religião, Deus se tornou refém dos interesses políticos. E aí nós corremos sérios riscos. Corremos riscos em que nós perdemos a nossa autonomia como cristãos e a palavra de Deus de ser julgadora. Porque a palavra de Deus, ela não pode ser aprisionada ideologicamente. O Evangelho não é ideológico. O Evangelho não é ideológico nem de um lado nem de outro. O Evangelho tem poder nele mesmo. Você não tem como pegar Jesus e aprisioná-lo a um jeito só de pensar e fazer política. Senão nós tornamos ele um ídolo. Jesus se torna um ídolo. Deus se torna um ídolo. E o meu receio é que hoje nós estamos tornando Deus ídolo e refém das políticas, do jeito de fazer política, do jeito de pensar sociedade. Então, um país, por mais que a gente preze e valorize os princípios bíblicos cristãos, os valores da vida, nós não podemos impor a fé em um país. Não é pela força que se impõe o Evangelho. Não é quando a política e a fé se unem para impor e perseguir quem não faz parte. A política, a boa política, ela é sempre exercitada para o bem de todos, sem distinção. Ela cuida de todas as pessoas. Eu vejo assim, né, que, por exemplo, nós somos um país cristão, mas não é o fato de termos já diversos governadores, presidentes, enfim, cristãos, que as pessoas se tornaram cristãs. É pela força do Evangelho que dá o convencimento à pessoa se tornar de fato, se converter a Cristo. É o Evangelho que tem o poder de transformar isso. Porque essa ideia de que... E não é o poder não do é o Estado. Exatamente. Não é o poder desse mundo. Exatamente. Não é o poder desse Esse poder que você fala, ele na Idade Média era chamado de cristandade, né? Que se levava a espada e a cruz. Nós fomos colonizados pela espada e pela cruz. Né? Então tinha a ideia da cristandade, tornar as pessoas de forma impositiva cristãos. E as consequências disso? A gente até hoje colhe a injustiça, né? Uma sociedade desigual, uma sociedade que alguns se prevalecem e a maioria não. Então, essa não é a proposta do Evangelho. Não é esse jeito, esse cuidado do bem comum que nós, como cristãos, precisamos exercitar. Então, não podemos usar a força política para impor a fé. Não podemos. Agora, nós podemos, a partir da fé, fazer uma boa política. Sim. A partir da fé, a partir do Evangelho, que fala sobre a vida, onde Jesus vai ao encontro dos mais necessitados, dos pobres, onde Jesus cura, Jesus alimenta os famintos, onde Jesus traz salvação, traz perdão, esses valores nos impulsionam para tornar a nossa sociedade melhor. Torná-la mais justa e mais parecida com o reino de Deus, porque na verdade nós promovemos
o reino de Deus. Não é o reino de uma nação. Não é o reino de um governante. Não é o reino de um monarca. É o reino de Deus. E esse reino ele não pode estar preso a nenhuma ideologia. O Evangelho ele precisa ser livre. O Evangelho precisa anunciar e questionar. Ele precisa trazer vida, mas também apontar para quando não se produz vida. Então, eu percebo, Rafael, que nesses dias, essa palavra de Jesus é um alerta para nós. Nem todos que usam o nome de Deus fazem a vontade de Deus. Pode-se usar o nome de Deus, pode-se falar que é cristão, mas os frutos vão mostrar se de fato esses frutos são coerentes com o Evangelho de Jesus Cristo. Não com uma ideia de Jesus Cristo, não com o Jesus Cristo que eu quero que ele seja, mas com o Jesus Cristo que ele é revelado nos Evangelhos. E é isso que nós precisamos de fato entender e promover. Às vezes eu me pergunto se a gente de fato se deixa ser transformado pelo Evangelho até nas nossas concepções políticas e partidárias. Às vezes eu estou tão preso ao meu partido, à minha ideologia, que não deixo o Evangelho questionar. Que não deixo o Evangelho me transformar e abrir a minha percepção de vida e de sociedade, de reino que Deus quer. Então, no exercício, meus queridos, nessa semana que antecede a eleição, possa ser um exercício de discernimento. Eu acho que realmente o que mais nós precisamos hoje é discernimento. Como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser bom é bom. Aliás, quando o apóstolo Paulo fala sobre as facetas que o mal pode se mostrar, ele diz que até o diabo pode aparecer como um anjo de luz, né? E eu sempre digo, olha, anjo de luz, que melhor expressão seria você ver um anjo de luz? E Paulo diz, cuidado. Às vezes esse anjo de luz pode ser um demônio. Sim. Pode ser o diabo. Então, meus irmãos, meus queridos, vamos discernir, vamos dar consciência. Nós temos liberdade. Ninguém aqui deve ser obrigado a votar neste ou naquele. Escolha com clareza. Use do discernimento. Não vá nessa ideia só porque está lá o nome de Deus. Não vá apenas só porque se diz cristão. Avalie, pesquise, procure ver as ações, as práticas. Nenhuma ideologia é 100% boa. Todas elas são imperfeitas porque são humanas. Assim como não existe político 100%, não existe ser humano 100% cristão. Somos falhos, somos imperfeitos. Mas nós precisamos de alguma forma ter coerência com o Evangelho. Buscar a prática do Evangelho. Buscar a prática de Jesus Cristo. E Ele é o nosso crivo para de fato avaliar se nós fizemos ou não boas escolhas. Que Deus nos dê discernimento para isso. A minha oração é que nessa semana a gente possa orar, discernir, pensar, refletir e ver se nesse exercício da cidadania, nesse exercício como cidadão político, não partidário, como cidadão político, que eu quero o melhor para o meu país, eu quero o melhor para o meu povo, eu quero o melhor para a minha gente, eu quero o melhor para a minha cidade, eu quero o melhor para o meu bairro, eu quero o melhor para o meu país, para o meu estado. Se as pessoas que querem ocupar os cargos diretivos, se essas pessoas, elas têm princípios, valores e práticas de justiça, de amor e de bem-estar para todos, sem distinção, sem escolher grupos, mas governar para todos, exercitar o exercício de poder para todos. Que a gente possa pensar sobre isso.
Que a fé nos ajude a isso. Que o Evangelho nos ajude a ser bons cidadãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. E vamos ouvir o próximo hino, Rafael, que fala sobre que estou fazendo se sou cristão. É verdade. O que estou fazendo se sou cristão, Rafael? O hino vai nos falar um pouco, né? Amém. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome em meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a perecer, milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Essa música, de fato, ela é bastante impactante e ela nos desafia e também nos convida a olhar para a nossa prática e fazer essa pergunta: o que estou fazendo se sou cristão? O que estou fazendo se eu levo o nome de Cristo? Se eu vivo esse Cristo, vivo esse Evangelho? Sempre de novo uma reflexão para a prática da vida que se traduz na vida do outro. Você só é cristão para o outro. Sim. E enquanto nós vivemos em uma sociedade onde há famintos, onde há pessoas sofrendo, onde há criancinhas que vão morrer, idosos que vão perecer, nós precisamos levantar a nossa voz. Nós precisamos voltar ao Evangelho. Nós precisamos voltar a Jesus, que diz: eu vim para que tenham vida e tenho em abundância. Né? Uma voz profética. Uma voz profética. Não perder de vista a voz profética. A igreja, o Evangelho, queridos, não pode perder a voz profética. E assim eu quero, junto com o Rafael, encerrando o nosso programa Sintonia com a Alma, nessa semana, como eu disse, que é uma semana que antecede o nosso exercício de cidadãos, que no próximo domingo vamos exercer, que Deus nos dê muita sabedoria e muita graça. Também que na sua casa, no seu lar, esteja a luz de Cristo brilhando, iluminando e nos possibilitando sempre de novo a perceber o agir de Deus, o agir do Espírito Santo. E por isso eu quero orar com você, meu querido, quero orar com você, minha querida, pedir que Deus esteja com a sua mão sobre a sua vida, conduzindo, que você possa discernir, ter o discernimento para perceber o que é e o que vem de Deus e o que não é dele. Amém. Senhor,
Nós, nesse momento, pedimos a ação do Teu Espírito sobre nós, que Ele nos dê sabedoria, nos dê entendimento, percepção, inteligência, entendimento, para poder olhar à nossa volta e perceber o que é da Tua vontade e o que não é da Tua vontade. Não permita que sejamos enganados, ludibriados, mesmo quando pessoas usam Teu nome, mesmo que algumas pessoas até fazem sinais que parecem ser miraculosos, que nós possamos perceber através do Teu Espírito os frutos, o fruto da justiça, do amor, o fruto onde as pessoas elas são atingidas, alcançadas, são amadas, são perdoadas pelo Teu Evangelho, onde as pessoas têm a dignidade, onde num país se vive pela paz, onde cada pessoa tem a sua dignidade, a sua sacralidade da vida, pois a vida vem de Ti, ela é sopro Teu. Que possamos, Senhor, perceber cada vez mais o Teu agir e que no nosso exercício também político, no nosso exercício como cidadãos, possamos fazer isso para o bem comum, com o bem para todos, para a dignidade, para os direitos, para também os deveres, para que as pessoas realmente tenham vida e vida em abundância. Abençoe nossos lares, abençoe, Senhor, nosso trabalho, o nosso caminhar, nosso pensar, o nosso agir. Nos conduza na Tua mão e nos dê a Tua paz. E assim oramos também a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Que Deus te abençoe, te conceda um dia muito abençoado. Hoje à noite nós temos aquele nosso encontro especial, né, Rafael? Sim, espiritualidade e música. Espiritualidade e música. Vamos ter a presença de um contrabaixista? Contrabaixista, exatamente. Isso. É cantor também, né? Mas ele é contrabaixista, aquele instrumento bem grande, né? Contrabaixo de orquestra. Então vai ser muito especial, hoje à noite às 19 horas, aqui na Comunidade dos Apóstolos, o nosso encontro de espiritualidade e música. Venha, participe, com certeza você será fortalecido e teremos um tempo junto. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos dê esperança. E nós queremos encerrar ouvindo mais um hino, né? Um hino que nos convida à esperança. Vamos viver, vamos celebrar, vamos colocar em prática esse Evangelho. Esse Evangelho é demais, esse Evangelho é vivo. Jesus Cristo é o nosso Senhor, Salvador, e Ele nos inspira a viver essa novidade de vida. Amém. Se abate a esperança, Ele se achega e nos fala: olha tua irmã que caminha e luta buscando um mundo melhor. Vê teu irmão engajado que transforma as vidas com sangue e suor. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança que veio a este mundo conosco lutar.
esperança, Ele se achega e nos fala. Vai procurar tua irmã para juntar-se a ela no esforço da paz. E ao teu irmão vai unir-te na luta da vida que o mundo refaz. Juntemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança que veio a este mundo conosco lutar. Quando se abate a esperança, Ele se achega e nos fala.